Oi, gente, eu sou a Paty Rodrigues, estou aqui no Pode Ser Mais. Eu preciso fazer um adendo hoje com fichas e roteiros, tá? Quando nasceu o Pode Ser Mais, a equipe toda falou, Paty, manda pra gente referências, coisas que você acha bacanas, que te inspiram. E eu só consegui mandar uma referência. Falei, amor, essa aqui é a referência, ela é o início, ela é o meio, ela é o fim. Segue aqui, ó, foca aqui. E hoje, gente, eu tô até nervosa, porque eu estou aqui com a minha referência, que é Michel Conforado. Que eu tô tão feliz de você estar aqui. Que generosidade sua aceitar meu convite. Que nada. É, sim, eu tô... Você sabe, eu te mando mensagem sempre dizendo que você Tiete máxima sua. Então, gente, é isso. Acabou o podcast. Eu queria só marcar esse ponto na minha trajetória, né? Zerei. Então, eu vou apresentar a Michel para vocês ficarem igualmente apaixonados, apaixonadas por ele como eu sou. Que é um textão, tá? Doutor em Antropologia Social. Michel Conforado estudou Antropologia do Consumo na University of British Columbia, certo? No Canadá, onde trabalhou como consultor estratégico para grandes marcas internacionais. Anos depois, fez uma pós-graduação em Brand Luxury Management na London College of Fashion. Gente, é um currículo que o meu inglês está todo gasto nesse... E o MBA na Berlin School of Creative Leadership. De volta ao Brasil, fundou o grupo Consimoteca, onde eu conhecia, um hub de empresas de pesquisa de mercado e consultoria de tendências de consumo, focadas nos hábitos dos consumidores na América Latina. Além disso, é palestrante, comentarista da CBN, colunista do UOL e autor do livro De Tédio Ninguém Morre, Pistas para Entender os Nossos Tempos, e host do podcast É Tudo Culpa da Cultura, que é o podcast que eu falei que é, assim, a referência, um dos mais ouvidos do Brasil. Confere, produção. É, a gente ficou, velho. Vira e mexe está no ranking. E sobre antropologia, olha isso, cara. É uma loucura, né? Coisa linda. É uma loucura. Coisa linda. Eu mesmo fico chocado, não tinha nenhuma expectativa. Que Primeira maneiro. vez que comecei a gravar, disse, ninguém vai querer ouvir dois antropólogos conversando. Porque ninguém sabe direito o que antropologia é, eu pelo menos não sabia. E aí fiquei muito surpreso quando esse negócio foi pra rua e gerou esse barulho todo. Maravilhoso. Mas é por isso, sabe quando o nome do podcast é Pode Ser Mais? E a ideia é que a gente conseguisse trazer assuntos e trouxesse uma outra perspectiva, né? Cara, varejo pode ser mais, branding pode ser mais. E ontem, vendo você, porque ontem eu fui prestigiar a Michel, lançou o livro aqui na janela, eu tava lá, já tinha o livro que eu comprei na pré-venda, que eu sou dessas. Você falou que essa relação tua, inclusive, como a tua missão na antropologia, né? Que é trazer as pessoas para esse lugar do desconforto, tipo, olha, é isso, mas também pode ser outra coisa. Então faz todo sentido. Falei, cara, antropologia pode ser mais, e o podcast é a prova viva disso, né? Eu acho que a antropologia serve para isso. Para mostrar que qualquer ideia que a gente tem sobre o mundo pode ser mais do que aquilo que a gente conhece. Então os antropólogos, eles quando estão fazendo suas pesquisas com as sociedades mais distintas, nas mais diversas culturas, o que eles se veem de frente, todas as vezes que estão no campo, eu tinha um modelo de família, mas eu estou vendo outra coisa que as pessoas também estão chamando de família. Então, a minha família tá certa, mas a desse fulano também. Então, família pode ser mais do que a família que eu conheço. Masculinidade pode ser mais do que a masculinidade que eu conheço. Mulher pode ser mais do que a percepção de mulher que eu tenho, que eu conheço. Trabalho pode ser muito mais do que a gente imagina. Então, a antropologia só serve, por isso que ela é tão revolucionária, para a gente expandir a nossa cabeça em torno de determinadas coisas que a gente achava que era a única possibilidade de existir. Perfeito. Então eu, na minha trajetória, inventei uma forma de falar fácil de falar, porque na minha casa era muito valorizado, né? Minha avó e minha mãe hierarquizavam as pessoas na vida a partir da maneira como essa pessoa falava. Então a gente ligava a televisão, elas diziam, fulano fala muito bem, né? Isso eu via com 3, 4 anos. E aquilo tinha a ver com a impostação, tinha a ver com ela entender o que ele estava Isso. falando. Então elas davam visibilidade, olhavam para pessoas a partir dessa régua de quem falava bem ou quem falava mal. E óbvio que não precisa de 2 horas de terapia para imaginar, né, que isso... Onde isso bateu, né? Onde isso bateu, né? Então, eu entrei numa batalha de como é que eu aprendo a falar bem para ser visto dentro dessa casa. E um outro ponto importantíssimo também é a coisa que os livros me salvaram. E me salvaram mesmo, porque eu nasci numa família de classe média, média alta, estudei em colégio de elite, era o único garoto negro, num contexto onde o debate da pauta racial não estava dado, e aí era muito solitário, né? Porque não me enquadrava dentro daqueles modelos de nada que a escola oferecia. E aí eu ganhei uma caixa de livro. Quem foi a sua mãe? Minha mãe trabalhava na Petrobras, e passava antigamente vendedores, olha que loucura, né? Anos 90 era uma outra encarnação, anos 80, anos 90.
Passavam vendedores dentro da empresa, vendendo enciclopédia Barça. Nossa, queria conceder depois. Isso, é o Google de antigamente, pra quem não sabe. É isso, Barça, Google. E também vendiam caixas de livro para crianças. Maneiríssimo. E minha mãe um dia comprou. Minha mãe não é uma ávida leitora. Ela comprou e falou, Michel, olha, comprei isso aqui pra você. Eu devia ter uns 7 anos. Logo quando estava começando a ler. E aí eu abri aquilo e saíram lá uns 10 livros. E eu fiquei lendo e eu disse, meu Deus, aqui eu posso inventar qualquer coisa. Maravilha. E aí, isso me deu uma capacidade, né, de entender que tinha um espaço para mim no mundo ali. E eu falei, putz, então, depois, mais velho, já no mercado de trabalho, eu entendi que eu lia mais do que as outras pessoas liam e que eu falava melhor do que as outras pessoas falavam. Eu disse, como é que eu dou conta de ganhar um dinheirinho com isso aqui? É isso. É isso. Aí, marketing. É isso. Cara, maravilhoso. Primeira pergunta. É tudo culpa da cultura. Nas empresas também? Vamos falar de cultura de empresa, cultura de marca. Você acha que nas empresas também é tudo culpa da cultura? Como é que você vê isso? É tudo culpa da cultura. E aí eu acho que é um desafio enorme, né? Porque acho uma ambição. O Foucault, que é um filósofo francês, que eu brinco que é aquele que tudo sabe, tudo leu, tudo escreveu. Né? Não há nada mais para ser falado. Ele diz que tem uma coisa que é impossível de acontecer, mas a humanidade gosta de acreditar que é possível. Ele diz governar é impossível. Assim como educar é impossível. Minha sogra fala isso? Grandes... Eu oriento, né? Educo. Isso, 2 grandes impossibilidades que nós, enquanto sociedade, acreditamos. Se é possível, isso que movimenta, né? A gente está a todo momento pensando como é que vai governar as massas, governar a nossa própria vida, governar os outros. E a gente está a todo momento acreditando como é que a gente educa a sociedade, educa nossos filhos, educa as próximas gerações. Só que esse é um trabalho impossível. E nas empresas, eu acho que eles acreditam nessa regra, sem levar em consideração a coisa da impossibilidade. Que uma coisa é você acreditar levando em consideração a impossibilidade. E outra coisa é você acreditar achando que vai ser possível. E eu acho que o grande dilema das grandes organizações é que elas acreditam que elas vão governar e educar os outros. É como se eles não tivessem história quando chegam nas empresas. Como se fosse possível aceitar que sua vida se resume a uma baia, com seu nome preso com plástico e fotos do seu filho na tela do computador, né? E a vida é muito maior do que isso. E dentro das organizações, eu não tenho a menor dúvida de que cultura é um impeditivo de avanço, é um impeditivo de inovação, é um impeditivo de desdobramento dessas empresas. E elas morrem por conta da cultura. Por conta, não só da incapacidade de se conectar com o arranjo cultural, com o espírito do tempo, e aí perdem o bonde, mas também porque, muitas vezes, gente dentro das grandes organizações tem ferramentas ou tem necessidade de inventar algo novo e avançar, e aí a cultura diz, não, deixa pra lá, né? E nesse deixa pra lá a empresa vai ficando velha. Então cultura é fundamental dentro das grandes organizações. E você acha que cultura para a empresa é uma coisa que está estabelecida? Porque assim, aqui a gente faz projetos, né, de posicionamento de marca, de relationship branding, né? E aí tudo começa com, eu falo, cara, vamos levantar esses tapetes, abrir essas gavetas, me mostra como é que é a vida, que é quase pretencioso, porque eu deveria morar com você um tempo para saber como é que é de verdade, mas eu também não vou ficar só com o seu briefing. Eu vou para aí, eu vou participar, eu vou entrar em reunião, eu vou conversar com as pessoas, enfim, vou andar no teu corredor, ver onde as pessoas comem, né? Vou tentar capturar alguma coisa ali além do que você está me contando. Mas aí as pessoas querem me encomendar uma cultura, né? Assim, tá, como é que a gente deveria ser, né? É uma coisa que você acha que está estabelecido e aí te cabe entender o que é e agora se planejar, montar os melhores planos que você quiser de comunicação, de fidelidade, que é a partir disso. Ou você acha que é possível mudar uma cultura de uma empresa? Como é que o quanto isso é flexível, o quanto é dado, assim? Eu acho que o principal caminho é a gente entender primeiro quais são os grandes buracos ou as tensões que aquela cultura oferece para quem está dentro dela. Eu brinco sempre, quando você faz parte... O único jeito que a gente tem de fazer parte de uma empresa é incorporando a cultura. Quantas e quantas vezes aí quem está ouvindo a gente foi contratado para trabalhar numa firma, chegou lá no primeiro dia e falou... Não vou caber aqui dentro, não. Né? E aí, por quê? Essa pessoa, na medida que ela não cabe, ela não entende as dinâmicas e passa o tempo, ela continua sem entender, ela é obrigada a ir embora mesmo, porque ela não consegue um lugar. Então, a cultura, ela tem um papel decisivo de te dar um lugar no mundo. Seja corporativa, seja a cultura de maneira geral, como a gente pensa na sociedade brasileira ou em outras sociedades. Ela te dá um lugar no mundo. Quando você incorpora ou introjeta a cultura, você ganha esse lugar no mundo. Gente que transita bem pela cultura de uma determinada corporação transita bem por esse lugar no mundo. Agora, a gente não pode esquecer que toda vez que a gente ganha um lugar, toda vez que eu ganho uma cadeira,
junto com ela, eu ganho uma imobilidade, eu ganho uma necessidade de caber nesse lugar, eu ganho muita coisa, mas eu perco também. E eu acho que é aí que está o grande dilema das organizações, que a gente não pode esquecer. Não só o que a gente ganha com a cultura, mas o que a gente perde com a cultura que a gente está tendo aqui dentro. Né? E isso precisa levar em consideração a beça. E aí eu acho qual é o primeiro caminho no diagnóstico? É mostrar para a firma, olha, antes de você querer mudar, o que você quer mudar, vamos fazer um mapeamento, o que a gente ganha com o que a gente está tendo aqui e o que a gente perde com esse movimento. Perfeito. Identificar esses que a gente perde, que tipo de sofrimento a tua cultura está gerando, é o caminho fundamental. Para a empresa como organização, pensar como é que muda. Eu gosto E por que muda, né? Por que muda? Porque senão fica uma coisa meio de vaidade, né? Assim. Isso é engraçado, porque está muito mais do que nas reuniões. Está, às vezes, na maneira como o gestor se anda pelos corredores. Eu me lembro bem que uma vez trabalhava num projeto longo, durou uns 4 anos, dentro de um grande banco, e eu achei muito legal, porque quando cheguei lá, o vice-presidente tinha uma necessidade de, passeando pelos corredores desse banco, chamar a atenção para mim da quantidade de comida que eles ofereciam para os colaboradores ao longo do dia. Então ele dizia, olha, aqui, ele, ao invés de me falar das ações do banco, ele apresentava a quantidade de sucos, né? Litros de sucos que eram consumidos pelos colaboradores, os sanduíches que eram dados à tarde, a mocinha ainda que passava de corredor a corredor, dando cafés ou a frutinha. E eu falei, que estranho isso, né? Porque eu estou numa instituição financeira. E aí, depois eu descobri, quando o projeto começou, que eu fiquei 3 meses trabalhando dentro dessa instituição financeira sem pagar o meu almoço. Porque tinha uma disputa de quem ia me levar para almoçar. E eu descobri depois, né, que, obviamente, era através da comida e nos encontros com comida que se construíam as relações, se faziam aliados e se construíam os inimigos também, né? Perfeito. E aí eu descobri que tinha um elemento que era importantíssimo na carreira desse tipo de instituição financeira, que o comer junto, ou quem oferta comida, tem mais hierarquia, que era o momento que você ganhava o cartão corporativo da firma, para poder pagar almoços para os outros. Agora é você que paga, você que convida. Você que paga, né? E aí eu descobri, o Marco, eu descobri que aquela cultura hierárquica, não mais se ela usava gravata ou não, se ela tinha um crachá diferente para cá. Pleno, júnior ou sênior, né? Era quem paga e quem é pago para comer. Quem paga para você comer e quem é pago para você comer. E as dinâmicas das relações políticas se davam em torno desse lugar, né? Então eu entendi ali que comer era central dentro daquela organização. E que a organização andava, os projetos eram atravancados, ou eles andavam, paravam, né? Ou eram jogados no tapete, ou pessoas eram mandadas embora em torno das mesas, né? É óbvio, né, que tinha uma perda ali enorme, né? Porque quem não participava dessas rodas ficava para trás, mas tinha um ganho também de uma organização que se inventava fora do escritório, o que era também muito interessante. Mas isso tinha uma série de problemas que a organização tinha que pensar. Maravilhoso. O primeiro ponto era, né, quando você encontra pessoas só em torno de mesa e sou eu que decido para quem que eu vou pagar o almoço, você centraliza as decisões. Né? O segundo ponto é que você estimulava a rádio corredor, né? Total. Porque os acordos não eram feitos com transparência nas mesas, mas eles eram feitos na beiradinha, né? Do lado da mesa. Imagina como a gente devia ser receber um convite para almoçar nessa empresa. Assim, e fulano me chamou para almoçar. Dependendo de quem for, né? É isso. E ainda tinha um outro negócio também, né? Como é que aquele que te chamou para almoçar, ou aqueles que estavam na mesa para almoçar, iam descer com a informação daquele almoço para suas equipes. Então estimulavam a rádio corredor também. Né? Então aquilo era um desafio para a organização. E a organização, em determinado momento, teve que pensar, olha, esse é o tipo de encontro que a gente quer, né? Esse é o tipo de... Não é de gasto, mas esse é o tipo de gasto social que a gente quer para essa cultura. De código, né? De código, símbolo, de hierarquização que a gente quer. Esse é o tipo de mérito que a gente quer trabalhar para alguém conquistar um cartão corporativo como sendo o principal caminho para a carreira começar a mudar. Isso é cultura pra caramba. Perfeito. E tirando isso, ou incentivando isso, a gente leva a cultura para um caminho ou para o outro. Então, acredito de verdade que é possível mudar uma cultura, desde que a gente entenda os ganhos e o que a gente está perdendo quando você está vivendo como você vive. Perfeito. Que é isso para a nossa vida também, né? Total. Nossa, o meu nutricionista, que eu falo que é terapeuta, né? Ele fala assim, cara, essa coisa de saúde, de perder peso, ele fala,
Gente, esse papo de... É óbvio que você tem que comer melhor e fazer atividade... então por que todo mundo não faz a mesma coisa, né? Daí ele fala, mãe, ele falou o seguinte, cara, o teu cérebro, ele vai buscar ali o lugar mais confortável para você perto do que ele conhece. Ficar dando um recado que eu preciso por causa da saúde é pouco. Ele vai buscar uma evidência de que aquilo que ele realmente vai ganhar alguma coisa com aquilo. Como você está projetando aquilo para o futuro, é difícil trazer uma evidência. E aí ele falou assim, aí eu falei, puta, e aí, faz como? E aí um dia desse eu falei assim, cara, entendi. Por que hoje em dia eu bebo menos álcool? Porque eu sei que depois dos 40 você não tem ressaca, você fica doente, né? Isso, é. Então eu sei como eu me sinto quando eu acordo, no dia seguinte que eu bebo muito. Então meu cérebro... Aí eu parei agora, assim, no dia seguinte quando eu acordo e bebo muito, eu paro e faço meio assim, cérebro, vamos registrar isso. Olha que merda, a gente tá doente, a gente tá arrasado, a gente tá... É isso, tá? É assim que a gente fica. E eu também sei como eu me sinto hoje quando eu acordo cedo e vou pra academia e suo loucamente, né? Ó, registra. A partir disso, o meu cérebro agora negocia e topa que não beber seja um sofrimento, porque ele já sabe, por causa daquilo que a gente sente. Que tipo de Patrícia vai acordar no outro dia, Isso, e aí é isso que ele me compra. Ele não compra a promessa de uma vida mais saudável, porra nenhuma, que isso aí é tudo uma promessa. Mas ele fala, a gente fica na merda, né? Então, aquele outro jeito é melhor, então vamos daquilo, né? E aí, pô, a gente costuma fazer uma pergunta na abertura dos projetos, eu falo assim, cara, até onde você está disposto a ir? Que é o jeito de perguntar... Quais são as dores que você vai perder? Você vai perder coisas, não tem jeito. Isso. Pessoas vão sair, coisas vão ser perdidas. Até onde você quer ir com isso, Mas aí sabe qual é o caminho fundamental para a gente, enquanto consultor nessas organizações? Se o jogo político de uma grande organização, e eu entendo, porque aquilo lá é uma maratona, né? Tá todo mundo correndo 42 quilômetros para virar alguma coisa. E aí, para ganhar um cartão cooperativo. Né, nesses 42 quilômetros, né, você precisa fazer vista grossa para determinadas coisas e acelerar outras, para poder te botar no racing, né, na corrida. Mas a gente que é consultor, a gente pode chegar lá e falar o que a gente quer. Então, esse não ter esse crachá tem isso de bom, né? Assim. E esse é o único ponto que o cliente tem que ter consciência na hora que está contratando a gente. Transparência é um caminho importante. De botar, olha, de vez em quando vem alguém aqui e fala um monte de coisa que a gente gostaria de ouvir, que a gente não gostaria. E a decisão é nossa, né? Então, assim, é essa organização que a gestão de quem come, com quem come, porque come, se ela estava escolhendo aquilo, se ela continua achando que aquilo é bom, ótimo, tá tudo bem. Né? Viver é um inferno. E viver dentro de uma empresa é duplamente infernal, porque não existe coisa pior do que trabalhar, né? Trabalhar é pior do que morrer. Eu tenho um stick no meu celular. Você e o Zeca Pagodinho, né? Eu mando sempre pra todo mundo. Alguém fala, tô exausto. Trabalhar é pior do que morrer. Me manda essa figurinha, por favor. Então, trabalhar é pior do que morrer. Cada um tem que inventar um jeito que casa pra você, né? E esse é que é o jogo. É esse tipo de escolha, né? Que a gente precisa fazer, assim. Que tipo de eu que acordar amanhã, né? Às vezes, você tá vivendo um ciclo muito intenso, beber todos os dias cabe pra você naquela hora. Pra não matar uma pessoa, pra não matar uma pessoa, exatamente. É importante também. Né? Então tem outros. Eu nunca acordei presa, mas meu cérebro entende esse recado e fala, calma. Exatamente. Respira. E esse tipo de trade-off eu acho que é importantíssimo quando a gente está pensando em cultura. Eu acho que a gente tem que tirar a cultura corporativa, que às vezes está muito nisso, numa coisa, vamos construir uma comunidade. Não, né? Eu tô evitando amigos. Maravilhoso. Eu já tenho o suficiente, estou querendo até me desfazer de 2 ou 3 ali. Vamos achar, né? Eu acho que a cultura corporativa ainda, e entendo as novas iniciativas, está muito num território... família. Haribo, assim, uma coisa meio tilelê, né? Meio tubiacanga, como é que é, né? Aquela praia que as pessoas vão. Só que corporativo, que fica fake, né? Total. E sabe qual é a grande mudança, Patrícia? Eu acho que o colaborador não acredita mais. Tem convicção disso. Então, o mundo está marcado cada vez mais por um cinismo. E o cinismo é o quê? O cinismo é quando a gente sabe que o que a gente está fazendo não é aquilo que deve ser feito, mas a gente continua fazendo e rezando para ninguém entender que a gente está fazendo o que está fazendo. Né? Não estou falando por mim, tem um antropólogo que eu adoro, que é o David Graeber, que tem um livro chamado Bullshit Jobs, né? Que ele vai falar de como é que o capitalismo vai inventando trabalhos onde as pessoas continuam fazendo, sabe que o que elas fazem não servem para nada, mas elas ficam ali desesperadas para que ninguém descubra o que elas estão fazendo não serve para nada. Então, esse tipo de coisa está marcado na cultura corporativa de uma forma geral. Sim. E o trabalhador sabe que o RH, né, ele está ali para maquiar uma relação de exploração,
que é dada não pela empresa, mas é dada pelo capitalismo. Maior que isso tudo. Né? Maior do que muito... Não tem como a gente lutar para isso hoje, assim, mudar. Sim. A gente pode utopicamente mudar, mas na dinâmica cotidiana é essa. Ele sabe que você enfiar nele uma blusa, né? Somos um time, juntos somos mais fortes, faz parte do teu trabalho. Então, você do RH, você é responsável pela cultura corporativa, agora eles mudaram de nome, eles são CHR. Eu adorei. Adoro. Ai, vale mais o isso. CHR, CHR. o CHR tem que entender que tá todo mundo dentro de um pacto cínico, né? E é mais fácil quando você tem clareza do porquê que a gente tá aqui, né? Por que você tá me contratando? Por que eu tô trabalhando contigo? Porque eu acho que a conversa fica mais real. Nossa, eu tava falando exatamente isso com você, o quanto isso, pra mim, pelo menos, né, tem trazido uma leveza, assim, um conforto, porque a gente aqui fala muito de relacionamento, e aí vai muito nesse lugar da afetividade, de ajudar a pensar o propósito, mas sem essa coisa do vamos transformar o mundo num lugar melhor, porque alguém tá fazendo merda, né? Todas as marcas estão transformando num lugar melhor, quem tá fazendo muito errado, porque na média tá ruim, né? Enfim. E aí eu acho que eu, até então, talvez a maior dificuldade da Mais e minha fosse negociar com esse limite entre afetar as pessoas, né, e incentivar a construção de relacionamentos sólidos, né, e harmoniosos e produtivos, versus por que a gente está aqui mesmo, né? A gente tá desempenhando um papel, né, que não é a gente na íntegra, né? Eu não sou o meu trabalho, né? Então, quando eu estou numa empresa, que é onde eu consigo te conectar, né, tem um que é esperado de mim, o que foi combinado que eu preciso fazer, eu sou remunerada por isso, promovida por isso, mas é uma faceta da minha vida, não quer dizer que é a minha vida. E aí, ontem você falou uma frase lá, que era a rua não comporta o afeto, eu falei, eita, vou precisar de um tempo aqui com isso, para lidar com essa história. E tudo bem, né? Se você tiver a leveza de entender que existem esses acordos, existem esses papéis, isso não diminui, não invalida o teu esforço de que as relações de trabalho podem ser mais leves, podem ser mais, enfim, mais felizes, né? Mas elas ainda são uma relação que tem um contratado, um contratante, tem dinheiro na mesa, né? Então, buscar essa leveza tá no meu negócio. E sabe aqui. o que eu acho que vai ser o maior desafio das organizações daqui para frente? É entender um imbróglio que não vai ser fácil de resolver. Dentro desse movimento hoje, só vai ser possível você, assistente, ou você, coordenador, ou você, analista de qualquer cargo de uma grande organização, você só vai conseguir estar motivado para estar lá se tiver um gestor ou uma liderança próxima a você que seja capaz de desdobrar o grande propósito da organização para a tua vida. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, você tem, assim, o grande propósito da organização que não é do analista. Esse é um ponto. O propósito da organização não é do analista. Não. É do CEO, que vai ganhar bônus, que é partner. Total. É dos acionistas. Total. O propósito da organização não é do analista. Não espere que o estagiário comungue do propósito da organização. O estagiário tem o propósito da vida dele, que é a carreira dele, coitado, está naquele momento mais duro da vida, que eu brinco que é a porta dos desesperados do Zé de Malandro. Quem está no começo da carreira sabe disso, né? Total. Que você tem 4 portas, 3 tem monstro, uma tem prêmio. Boa sorte. E ninguém diz para você qual é que tá o prêmio e qual é que tá o monstro. Então esse é um desafio, né, da vida. Então cabe a uma liderança cada vez mais, né, granulada na organização, né, de ter capacidade de ajudar quem está lá nos estratos mais baixos dessa organização da carreira a conectar o seu propósito de vida com o propósito da organização. O propósito da organização não interessa ao estagiário. A gente tem que botar isso na mesa, assim. Ninguém que está com... É um absurdo você cobrar que alguém que é assistente, que ele esteja diretamente conectado ao grande propósito da organização. Ele não está. Agora, como é que a gente se vale do propósito dele, o que motiva ele, para ajudar e contribuir para a organização? O movimento é reverso. E aí, por que eu acho isso complexo? Ninguém mais quer ser líder. Pesquisas agora da geração Z. Caro ser líder, né? Caro. O custo psicossocial é muito maior do que o retorno financeiro. E eu acho que isso está claro agora para as novas gerações. Saiu uma pesquisa agora, né, mostrando como as novas gerações não estão afim de assumir cargos de liderança. Não tem nenhum sentido nisso, né? Porque não tem o crachá, não tem o status, né? Não tem o bozó, né? O trabalho na Globo, né? Não então, tem. É só pressão e ganhar uma grana que não se justifica para comprar o quê? Droga, remédio vape, né? Isso é fruto do processo de precarização. Porque imagina,
alguém quer, a gente pode pensar nas grandes organizações hoje no Brasil, né? Você citou a Globo, eu posso citar outras tantas. Alguém que era diretor de uma grande organização há 20 anos atrás tinha uma vida diferente, né? Sim. O fulano hoje, que é diretor de uma grande organização, ele ganha muito mais do que você que está no meio da carreira. Mas ele não ganha tão mais assim do que você. Ele mora num apartamento melhor, o filho dele estuda numa escola melhor. Mas o custo de um depara, né, do custo de vida versus o retorno financeiro, não é tão vantajoso como era no passado. Os salários estão sendo achatados, né, geração a geração. E aí o garoto olha para aquilo e fala, não quero. Então, a gente tem um dilema que as organizações precisam cada vez de mais líderes, esse escalonamento de liderança para poder fazer com que esse grande propósito desça lá no estagiário, mas eu tenho menos gente querendo liderar. E aí não sei o que vai dar. É difícil. Não, e tem um exercício de, primeiro, humildade, né? E segundo, isso, a gente talvez não tenha certeza do caminho, mas eu tenho certeza que vai dar um trabalho enorme fazer isso. E aí vai mexer com o tempo, né? Não vai apertar um botão e vai mudar o resultado amanhã, porque tem isso, né? O ponteiro não vai mexer. Né? Investir em cultura, inclusive, assim, não te garanto em nada que o ponteiro vai mexer. Existem premissas de que ele vai mexer, mas não posso garantir. A gente vê alguns esforços que acho que são válidos, né? De fazer o tal do fit cultural, quando a pessoa chega. Mas uma vez eu ouvi de um cliente, eu achei brilhante. Ele é do setor calçadista, ele falou, cara, a pessoa vem trabalhar na minha loja para vender sapato, né? Mas, sei lá, o sonho desse cara na vida, se ele pudesse escolher, se ele pudesse sonhar, é ter um restaurante. Primeiro, se eu não souber disso, e aí eu, CEO, não vou saber disso, eu preciso que, né, saibam disso. E eu não conseguir motivar esse cara para que cada dia que ele trabalha aqui, ele possa ficar mais perto de abrir o restaurante, nada mais que eu falar para ele vai fazer sentido, porque ele só vai ficar cada vez mais frustrado, está se afastando do sonho dele que era abrir um restaurante. Por outro lado, se eu conseguir personalizar a comunicação, humanizar, que é, né, a humanização, mas enfim, eu vou, meu propósito lá é esse negócio aqui, o seu abrir um restaurante, né? Vamos dar match aqui no caminho? Como é que eu te ajudo a abrir teu restaurante? E aí, pro empresário, principalmente do varejo, parece uma coisa meio maluca, né? Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, eu vou usar um plano de comunicação, de engajamento, de relacionamento, para o meu colaborador sair daqui? Sim! Porque você quer que ele fique aqui até morrer? Não existe mais isso, né, cara? Meu pai trabalhando na Telerge 30 anos. Esquece isso, né, cara? Então, agora é trabalhoso, né? Você imagina você conseguir esse plano onde você enxerga cada indivíduo que está na tua empresa, né, com tecnologia, espero, né? E a partir daí você vai fazer um plano de motivação, de engajamento. Então, mas aí é da coisa da liderança ser escalonada, né? Total. É isso, assim, né? Que é como é que eu consigo ter, acompanhando as diretrizes da empresa, alguém que está próximo desse moço, né? Que quer abrir um restaurante. E isso é motivador, né? Eu acho um horror quando eu vou para reuniões de RH e vou para grandes convenções, quando o CEO fica falando aqueles números que eles gostam, né? 50, 20, não sei o quê, que é 50 bilhões de lucro, sei lá, de faturamento, 30 de não sei o quê, em 3 anos. E quer que o moço que está ganhando 4 salários mínimos, 3 salários mínimos, se sinta motivado por aquilo. É cinismo, né? Não é, né? O jogo do cara é isso. Cinismo tudo bem, mas é meio demais, né? Passei do ponto. Passei do ponto, né? Porque o cara está preocupado como é que ele vai comprar o primeiro kitnet dele para poder morar com a namorada. É só isso, né? Então, como é que eu tô aqui nessa empresa que se chegar nesses 50, 30, 22, sei lá o quê, vai me permitir eu dar uma entrada no meu apartamento, porque o meu bônus que eu ganho, ou sei lá, o meu salário vai aumentar e você vai me dar uma estabilidade que eu vou poder entrar no financiamento maior. Sei lá, é esse grau de escalonamento que a gente precisa chegar. É isso. Porque a cultura se faz nesses pequenos encontros, não existe a cultura. Para mim esse é um ponto, assim. Os departamentos de RH gostam de acreditar que tem a cultura. Não existe cultura, tá? Cultura é uma abstração que existe na nossa cabeça, mas ela se materializa na forma como a gente age, pensa e se relaciona com os outros. Então, uma cultura é inventada e ela é materializada no encontro one-on-one. Então, é em relações diáticas que a gente materializa a cultura. Total. É aí que está a cultura. Essa coisa daquela página lá, valores, propósito, isso é coisa para enfeitar o site. Sim. Né? Maravilhoso. Mas e tudo bem. E tá tudo bem. Não, e ela pode ser um guideline, ela tem explicação. Sim. Né? Igual quando a gente olha para a cultura brasileira, eu consigo botar alguns parâmetros que nos fazem diferente dos argentinos.
Mas a cultura se inventa aqui, ó. É nisso aqui. É isso. Né? Então, é aqui que a gente tem que construir futuro, é aqui que a gente tem que construir motivação. É isso. É aqui que a gente precisa. Não, e é nesses lugares que já aconteceu com a gente, né? De chegar lá, fazer um projeto de posicionamento, quer que seja, meio, cara, isso não vai ficar de pé. Porque ali na curva, não é esse jeito que o cara... Ele não lida com as pessoas dessa forma que ele está dizendo lá no propósito, né? E aí o que acontece é a rádio corredor dizendo, o nosso propósito é esse, sei. Por isso que o diretor faz assim, demite assado, né? Vi muito a forma como as empresas lidaram com as pessoas durante a pandemia. Para mim, aquilo foi um choque de propósito versus vida real, né? Assim, estava lá escrito no site uma coisa, mas quando veio a pandemia, a empresa tratou os seus ou fornecedores. Então, o que fica não importa em que padrão você está, que nível você está na empresa, é de ficar, não é verdade, amor, porque na hora que você senta comigo, eu não vejo isso acontecer, né? Então, para mim, o grande desafio é exatamente esse, como é que traduz desse lugar, que tem que ser inspirador mesmo, que a vida é difícil, né? Vamos aqui fazer um lugar bonito. Mas, na hora que senta com o fornecedor, isso aparece como? Na hora que alguém vem te dar uma porrada no teu conteúdo na rede social, e aí o jeito como você responde... Se aquele propósito... Como é que você ajuda? Por causa desse propósito, você faz como? Né? Se não tem nenhuma interferência, a gente tem que repensar o propósito, né? Não está te ajudando em absolutamente nada. Né? Exatamente. E eu acho que o processo de cultura é igual, numa empresa, é igual ao culturamento de uma criança. Como é que a criança entra na cultura brasileira? É com o pai e com a mãe dizendo, senta direito, não faz assim. Olha, acho que agora você não está se comportando bem. Né? Se você se comportou bem, vou te dar alguma coisa em troca. Né? Vem cá, meu filho... É essa dinâmica que vai dando os limites e o contorno do nosso lugar no mundo. Não é curso de cultura no onboarding. Não é cartilha e lá ficar lendo ou vendo aquelas aulas insuportáveis online durante 15 dias. Ele doido para trabalhar, para ver como é que vai ser o tamanho do problema que ele vai enfrentar. E ele tá lá ouvindo o videozinho. Não é isso, né? É nesses pequenos, olha, eu acho que você não foi legal com o fornecedor. Ou eu acho que você não agiu do melhor jeito. É assim que os caras vão dando contorno. Perfeito. E tem uma coisa que quero muito te ouvir sobre isso. Por outro lado, a gente está falando que as gerações mais novas não querem ser líderes, e eu entendo perfeitamente. E aí tem uma coisa de usar o propósito, ou usar o tanto que a empresa é engajada em causas importantes, né? Antirracismo, sustentabilidade, enfim. O quanto isso é um fator determinante para atrair esse jovem que não quer ser líder e que não quer trabalhar em qualquer lugar. Quando eu ouço isso, uma parte de mim fala, ok, mas a outra parte fala assim, se ele puder, né? Assim, tem um puta recorte de esse jovem que tá todo mundo dizendo, cara, olha, as marcas têm que investir em propósito, porque senão o jovem não vai mais querer trabalhar na empresa de vocês, não. Ele quer trabalhar em empresas fora. Fico assim, se o boleto tá pago, né, amor? Não é um puta recorte de privilégio nessa história? Assim? É óbvio que é um puta recorte de privilégio, mas eu acho que tem um outro aspecto também, né? A gente, quando vai buscar uma empresa... A gente não está tão preocupado assim com a história da empresa. Acho que a gente gosta de acreditar nesse negócio, né? Quando você abre lá as vagas do LinkedIn, você acha uma empresa legal, né? Eu acho a Apple legal, eu acho a Meta legal, eu acho não sei o que legal. Mas quando você está procurando um emprego, você está preocupado se você cabe na vaga e se o salário presta. E óbvio que na escolha entre uma e outra, se você for tão maravilhoso assim, o critério de desempate é a percepção óbvia dessa marca empregadora. Mas eu acho que há uma miopia ainda no mercado de achar que está contratando millennial, quando a gente agora está tendo que contratar a geração Z, né? Essa coisa que eu vi quando dava aula na SPM, os meus alunos dizendo não trabalho em empresa que vende cigarro. Tá. Ou não trabalho em empresa que vende restaurante. Vende restaurante não, vende refrigerante. Ou não trabalho em empresa que vende álcool. Isso é uma coisa de um Brasil que crescia, né? Em média, muito mais do que a América Latina, ali pelos anos de 2000, 2010, né? A gente vive um cenário agora de farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, esse cara que está buscando um emprego, ele está buscando primeiro o sucesso individual, né? Há um esfacelamento dessa lógica de propósito. Esse novo colaborador que está entrando agora, da geração Z, ele está guiado de que ele é dominado por talentos. E que a empresa deve pagar ele talento. Pelo talento que ele tem. Não é pelo propósito, pela visão de mundo da sua organização. Né? Não é à toa, e aí eu acho um absurdo, mas é o que a gente está vendo agora, que as pautas de diversidade estão tendo um retrocesso importantíssimo dentro das grandes organizações. É porque o CEO... Não, o CEO fez esse movimento porque tinha um monte de gente entrando lá dizendo... E aí, vocês não vão fazer nada? Mas o gente que está entrando agora não está muito preocupado com isso.
né? O que causa um pouco de arrepio, mas eu acho que dá um pouco do tom do que o mercado de trabalho está virando, né? Ah, mas eu tenho que abandonar as pautas de diversidade e ESG? Não. Não por quê? Porque se der algum problema, você vai ser cobrado por isso. E esse consumidor, ou esse colaborador, ele está muito aberto a te cobrar por isso em tempos de rede social, de de reputação. Por aí vai. Agora, acho que tem um aspecto que é interessante, que é o seguinte: isso não é definidor de opção de vaga, né? Eu quero trabalhar numa empresa socialmente responsável, eu quero trabalhar numa empresa diversa, e eu espero que todas as empresas sejam. Se a minha não for, eu vou cobrar ela no momento que o buraco aparecer. Agora, eu não vou buscar uma empresa só se ela for socialmente diversa ou só se ela for. Então é um trickzinho, assim, né? Porque uma coisa e a outra ao mesmo tempo. O básico que se espera da sua organização é esse, mas ele não é definidor da tua marca empregadora. Perfeito. Do tipo, eu vou acordar de manhã, se aparecer essas marcas, eu nem vou lá. Inclusive entre os jovens de classe média, que tem opção de escolha por conta de todos os privilégios e benefícios que conquistaram ao longo da vida. Não é. Então o jogo é complexo mesmo. Não, porque tem uma camada que fica meio romântica da história, né? E que bom que acabou, né? A gente viveu num tempo que é isso, né? O fulano colocou uma rede no escritório, um pinball. Você não podia usar porque o chefe estava de olho se você estava usando ou não. Não está trabalhando, está deitado na rede, o que aconteceu? Ou essas empresas que diziam, aqui não temos férias, né? Você pode tirar quantas férias você achar que precisa, mas ninguém pode, né? A gente saiu desse momento. Porque a gente viu que não funcionou, né? É menos fake, né? É menos fake, né? Agora o fulano olha a firma que colocou uma piscina, ou colocou todos os benefícios para ele dentro do territóriozinho da firma, ele diz, ele quer que eu não saia daqui nunca mais, né? Mas eu preciso ter vida fora daqui também. Exato. Eu não aguento olhar para essas pessoas. Há limites. Há limites por conta de uma questão importante. A gente precisa, para se inventar enquanto eu, um conjunto de relações que não são pragmáticas, né? Então, para poder construir um conjunto, uma vivência saudável em sociedade, eu preciso ter um conjunto de relações que eu só te encontro pelo encontro, que é o que a amizade é. É uma amizade mesmo, não um almoço de trabalho que não tem nada a ver com amizade. Mas uma amizade, eu te encontro só pelo encontro. Porque sim. Porque sim. E dentro do ambiente de trabalho, isso é impossível de acontecer. Todo almoço pago. Voltamos ao almoço pago. Eu pensando, quantos almoços já me pagaram, meu Deus? Tem, né? Esse objetivo junto. Tem uma pauta, tem um objetivo, tem um indicador, né? Isso é importante no nosso conjunto de relações, mas não é saudável só ter esse tipo de relação. Claro. Porque o fulano é a festa da firma, gente, né? É a festa da firma. Você não pode achar que a vida é uma festa da firma. Claro. Porque na festa dos teus amigos, você bebe, cai no chão, né? Pega o garçom, né? Tá tudo certo. Tudo certo. Todo mundo finge que não lembrou no outro dia. Na festa da firma, não, né? Você vai com uma roupinha melhorzinha do que tu vai todo dia, você vai mais maquiada do que você vai todo dia, mas você não pode esquecer que você tá com um crachá embaixo da roupa, né? E viver com um crachá embaixo da roupa não é viver. É só um pedaço da tua vida. Não, maravilhoso, é exatamente isso. E quando você fala dessa questão da diversidade, do retrocesso, né? Eu fico pensando, sim, porque tem esse interesse, a hora de fazer, o senso de oportunidade, né? Isso é uma pauta quente, vamos falar sobre isso, né? Mas me dá um certo desânimo eu pensar assim, cara, são ações, em sua maioria, para fora, né? Estão na comunicação, ou estão no apoio até financeiro, que dão para projetos legais, importantes. Mas essas pessoas, a diversidade não está chegando nos lugares onde ela toma decisão dentro das empresas, né? Então, essa cultura que está pregando a diversidade no manifesto da marca, né? Mas o CEO não é preto, a diretora comercial não é travesti. E como é que é difícil para uma cultura, né, de uma empresa pensar com essa cabeça diversa sem ter essas pessoas dentro das posições de comando, né? E eu não vi isso acontecer. Grandes empresas têm até metas, né, de X% do quadro, de CEO, C-level, tem que ser. Mas, de modo geral, foi muito mais um discurso de vamos apoiar aquele projeto ali que é legal, e muito pouco, vem sentar na cadeira aqui que decide, porque você vai trazer realmente para essa empresa um jeito de pensar que é muito difícil introjetar do outro, né? Assim, adoraria, para fazer uma política antirracista na empresa, adoraria pensar como uma pessoa preta. Amor, não tem como. Ou você traz a pessoa para sentar aqui e deixar ela tomar decisões, e deixar ela construir essa cultura com a gente, esse jeito de pensar diferente, ou eu fico achando que é um esforço meio que vai morrer na praia ali, sabe? Assim,
E isso é o grande debate dos próximos tempos, né? Porque cultura, de novo, só existe na cabeça da gente. A gente precisa de símbolos que materializem a cultura. Quando você tem, né, para além das competências individuais de cada um, mas você ter um board diverso, você cria um board diverso pela competência deles, mas simbólico também. Isso materializa, né, uma percepção do que aquela cultura é. Porque a cultura é só uma abstração, a gente precisa concretizar em coisas, né? Em atos, em falas, na maneira como essa diversidade está disposta ou está distribuída na organização, né? Precisa disso. Então, quando eu falo uma coisa e não faço, o cinismo brota, né? Isso é muito poderoso, né? Muito. O tal do walk the talk, né? Assim, isso. eu, às vezes, vou fazer projeto... a gente quer... Paty, centralidade do cliente. É super importante. Não conheci nenhum empresário que dissesse que não é importante. Mas, às vezes, a forma, o nome dos departamentos... quem é que cuida do cliente aqui? Não, a gente tem uma área específica, como se a experiência do cliente fosse fragmentada, né? Então, cada departamento cuida de um pedacinho. E, às vezes, o meu grande diagnóstico é assim, cara, a gente tem como reconfigurar esses papéis aqui? Porque o título de um cargo, né, o nome de um departamento, ele diz muito sobre se aquilo é sério ou se aquilo não é sério, né? Assim, se ninguém aqui está cuidando da experiência, então o CEO vai na convenção dizer meta de 2025 é a centralidade do cliente. Não, porque ninguém aqui está com esse chapéu, ninguém aqui está com essa meta, isso não é indicador, não serve para muita coisa, né? Eu acho que isso eu concordo total, são pequenas coisas, muitas pequenas coisas. Isso, e eu tenho falado isso, assim, a gente gosta de acreditar dentro das grandes organizações que tudo precisa ser grande para fazer diferença. Então, o projeto de inovação precisa inventar que a empresa vire do avesso. E aí põe um monte de dinheiro em pesquisa, um monte de dinheiro em desenvolvimento, um monte de dinheiro para lançar e não dá em nada. Não, né? A gente inventa uma cultura nos pequenos pedacinhos mesmo, nos pequenos encontros, né? Você não cria um filho civilizado, com muitas aspas aí, só botando ele na melhor escola do Rio de Janeiro, de São Paulo. Né? Você inventa um filho civilizado dizendo para ele, olha, tem que ler isso aqui, tem que ver tal coisa, não se comporte de tal jeito, não vi você fazendo direito, não faça isso, né? Você vai fazer sem você querer mesmo, você vai ficar agora sem fazer nada também, né? Eram esses pequenos atos do dia a dia. E isso cobra muito mais trabalho, é muito mais fácil, né? Pra a gente imaginar que tem um projeto, uma campanha, que é coisa que o RH adora, comunicação corporativa agora, né? Uma campanha que vai mudar por completo o comportamento. Não é assim. Não, a gente faz palestra, negociando com esse, né, o afeto, não afeto. Eu, às vezes, palestra de final de ano, porque estamos precisando dar um gás na galera, de motivação. Eu falo assim, cara, mas o que vai acontecer antes da palestra? E, principalmente, o que vai acontecer depois da palestra? Eu sei que não me cabe, você está me contratando para chegar lá, falar 30 minutinhos e palmas e vai embora. Mas o cara volta para o escritório no dia seguinte E a mesma coisa, né? Voltou da lua de mel, né? Exatamente, entendeu? E aí tem que botar a roupa na máquina, né, amor? Assim, tem que pegar o cocô do cachorro. Isso. Se não vai mudar nada, se você não tem intenção real de mudar nem o cocô do cachorro, você vai começar a pedir para tirar, ajudar a tirar, o próprio colaborador é convidado para a convenção de final de ano e fala, lá vem mais uma palestra que vai fazer parecer que é tudo lindo, maravilhoso e porra nenhuma, né? O cocô do cachorro vai estar lá quando eu chegar. Aumenta o cinismo. Então, acho que, em síntese, né? É para ser cínico mesmo, mas há limites. Tem limites. É tudo na vida, né? É isso. É muito mais do que isso. Isso aí, eu adoro. Capturem essa... Cara, eu vou fazer um jogo com você. Vamos. Chama Em Placa. Tá. Você pode se divertir. Eu vou. Fica à vontade. Como sempre, ó. Você tem 3 placas. Você tem a placa bom demais. Tudo seu. Você tem a mais do mesmo. E a não aguento mais. Tá. Aí eu vou falar coisas, aleatoriamente. Olha, né? vou te adiantar que eu sou um pouco pessimista. A quantidade de coisas que eu não aguento mais é muito maior do que eu acho boa demais. Não aguento mais isso, né? É bom demais, mas eu não aguento. Fica à vontade. Eu vou falar algumas coisas aqui, você me diz, escolhe a plaquinha e justifique sua resposta, como diria Tata Werneck. Quando a gente estava nas culturas de empresa, né? Revisitar, né? Propostas de semana de trabalho mais flexível, de 4 dias, por exemplo. Bom demais. Olha aí! Bom demais. Olha, você não tá nem começando bem. Bom demais. Talvez seja único. Bom demais porque a gente não pode, do mesmo modo que a gente não pode continuar estudando numa escola que se orienta pelos preceitos de educação do século XIX,
a gente não pode achar que a gente precisa continuar trabalhando do mesmo modo que o começo do século XX inventou, porque o trabalho mudou, né? Então, eu não tenho dúvida que em tempos de trabalho tecnológico cognitivo, que a gente só está vendendo o que está dentro da nossa cabeça, a jornada de 40 horas ou 44 horas por semana, ela cobra de você um esforço infinitamente maior do que cobrava do teu pai, que ficava, sei lá, né, numa outra lógica, sem computador, andando por escritório, Não, pois é, olhando pro fax, se o fax ia aparecer Maravilhoso. vai aparecer alguma coisa lá. Você, jovem, fax no Google. Né? Agora, cuidado com o que vai vir de resposta também. Eu acho que a gente precisa pensar antes no Brasil, e aí não estou querendo fazer o advogado do diabo, mas a questão da produtividade do trabalhador brasileiro, né? Porque nenhum empresário da face da terra vai aceitar diminuir a jornada sem diminuir salário, se o trabalhador não entregar a mesma coisa que ele entregava nos 5 dias, em 4. Sim. Então, isso vai cobrar formação, isso vai cobrar tecnologia. Agora, os estudos da Renata Rivetti, né, que é essa líder desse tipo de proposta aqui no Brasil, né, ela tem feito esse papel de incubadora de marcas que estão preocupadas em adotar isso aqui, né, mostrou que as marcas que adotaram isso, né, ela fez um projeto inicial com 20 marcas, se não me engano, só uma resolveu sair do processo no meio do caminho, mas 72% delas aumentaram o faturamento e o lucro depois que adotaram a jornada. Então, eu acho bom demais pra gente pensar. Sabe aquelas coisas assim? Claro. Vamos pensar para ver no que dá? Acho que só do debate público trazer isso, acho importante. Perfeito. Já é um ganho. Não, e essas horas era seu WhatsApp, né, amor? É, isso aí. Agora o WhatsApp que é no chuveiro, aqui, ó, em cima do box. Coisa mais cafona que tem. Vamos lá. Palestras motivacionais. Ai, não aguento. Mas, gente, pode contratar a gente para palestrar, não tem problema, tá? A gente só tá fazendo uma pequena ressalva de contexto, né? Sabe por que eu não aguento? Porque é muito doido você achar que a motivação vai vir de alguém, né? A motivação só funciona se vier de você mesmo. Não tem como. Então, talvez você não goste daquela coisa grito de guerra, Eu odeio isso. Agora, Tem vontade de rir? neozelandeses, eu tenho horror. Você sabe que toda vez, eu trabalhei só uma vez na minha vida de carteira. Não era carteira porque era PJ, mas quando eu voltei pro Brasil, eu trabalhei durante 1 ano numa agência de publicidade. E eu ia nos clientes, eu dizia assim, gente, isso eu não posso dar errado, assim, no sentido de falir, depois que eu criar minha empresa, porque eu não posso trabalhar nessa empresa, assim. Eu não vou colocar essa camisa porque ela não combina comigo. Eu não vou gritar grito de guerra, eu não vou ficar falando, repetindo frase. Eu não vou ficar fazendo aquela dança dos neozelandeses, dos aborígenes. Eu não vou, né? Respira. Por quê? Porque é motivação individual, né? E aí que está o desafio do gestor. Que é como é que você inventa motivação, ajuda o cara a inventar uma motivação para ele. A motivação não vem de fora para nada, né? Você sabe aí na tua vida, tudo que te incubaram, né, te enfiaram de motivação, tu não conseguiu fazer. É verdade, é verdade. Perfeito, muito bem. Vamos lá. Culturas, né, as frases, essa é clássica de cultura, né, o espírito família, somos uma família. Como é que a antropologia vê essa história de somos uma família versus somos uma empresa? Não aguento mais, né? Não aguento mais porque se não tá servindo você viver com a tua família, tu sabe o inferno que é, né? Ter uma família, né? Não é uma boa referência. Não é uma ótima referência, não. É péssima referência. Você imagina se tu vai querer... Tem certeza, moço. Isso aí, Natal, né? Tu já... a ceia, né? Grupo do WhatsApp, o primo, né? O tio bolsonarista, o tio que discorda de você, se ele for petista, sei lá. Não importa. Não precisa, né? Vamos buscar outra. Não. Então, o que você queria dizer quando era família mesmo? Tem isso, né? Isso, Porque... Que modelo de família é esse? Porque não é a minha. O que você queria? Era que a gente fosse o quê? Obrigado a ficar junto? Porque isso que é família, né? Assim, né? Obrigado a dizer que ama. Então a gente não escolheu, é por isso que a gente é família, né? Isso. Muito bom. O que você está querendo dizer pra gente dar outra? Defina a família, que aí a gente pode trocar por outras palavrinhas, né? Não, família não, né? Chega de família, a gente tá querendo cortar, né? Maravilhoso. Não dá não. Tem uns vídeos ótimos na internet do Porta dos Fundos sobre isso, que é bem, bem legal. Cara, aqui ó, a pergunta assim, tá assim, comunicação em rede social interna, mas é mais do que isso. Os planos de comunicação, o RH, ser responsável pela comunicação interna. O quanto isso é efetivo, né? Você tem um canal de comunicação interna na empresa, se comunicar com um colaborador, sabe? Assim, mais do mesmo. Pois é difícil, né? Porque não adianta ninguém ler, né? O teu... Intranet, lembra da intranet? O sonho do RH é ter uma intranet, né? O sonho. Não há uma senhora do RH que acorda de manhã e fala, cadê a intranet? Quem entra na intranet?
tava disputando o Xvideo com você, né? O Google, o UOL. Intranet, né? Ai, meu Deus, que coisa feia. Você vai ficar entrando na intranet. Você não olhava pro quadro que ficava do lado, né? Na firma, você vai olhar pra intranet. Você não tá nem ouvindo o que eu tô falando com você? Isso, então não, né? Qual é a comunicação efetiva? De novo, é a comunicação direta, né? Então, como é que a gente está treinando a liderança para ser clara na comunicação, né? Falar o que precisa ser dito, né? Achar que alguém vai entrar na intranet. Todas as vezes que a firma faz comunicado na intranet, as pessoas perdem o comunicado, né? Não. E elas vão perguntar pro chefe, a gente vai emendar o feriado, né? Porque elas não leem aquele negócio mesmo. Então, A gente não tem essa questão que tá lendo só a primeira linha de qualquer coisa e não se Isso, aprofundando, né? Tem um isso. meme maravilhoso na internet que é vendo bolo de cenoura, R$5 a fatia pra comprar, me chama no WhatsApp. E aí a primeira pergunta é, tem de quê? Quanto custa e como compra? Tipo, então imagina dentro de um ambiente corporativo, E né? de novo, eu acho que o departamento de RH, ele é de recursos humanos. Ele não pode esquecer que o papel dele, sobretudo quando está falando de comunicação, é humanizar a comunicação. E humanizar a comunicação não é botar ursinho na porta da entrada. Não é GIF. Não é GIF, né? Não é contratar personagem no dia da Casual criança. Não é fazer você levar... A pessoa não quer levar o filho dela pro trabalho, né? Porque ela não gosta das pessoas do trabalho. Aí Ela quer ficar com o filho em casa. Quer ficar com o filho em casa nesse dia, aí obriga a levar a criança para dentro do trabalho. Ai, pelo amor de Deus, descobre como é que é essa Humanizar criança. uma comunicação real, né? Uma criança mal educada pode colocar a tua reputação na firma em risco. Aquilo que você falava, Isso. ó a cultura. Aquilo que você fala em casa da firma, né? A criança pode mal treinada chegar lá e falar. Então, não, humanizar a comunicação é ter uma comunicação efetiva, né? Perfeito. Não violenta, né? Que Perfeito. leve em consideração com quem que eu tô falando. Perfeito. Então, mais do mesmo. Perfeito. Última plaquinha. Ih. As revisões, né, políticas de home office. Você acredita em home office? Você acha que as empresas estão preparadas para essa conversa? Ou a cultura depende? Porque as defesas que eu mais vejo de empresários sobre não home office sim presencial sempre usam a cultura como questão. Tipo, não se constrói cultura com trabalho remoto. E aí, ó? Pode botar as 3 plaquinhas, se você quiser. Cara, eu acho mesmo que são as 3, tá? Eu acho que são as 3. Eu acho que não vai dar para você convencer o fulano que ficou 2 anos trabalhando de casa a voltar para a firma todos os dias. Desista. Eu adoro você chamar firma. Eu adoro. Cara, acho uma porque graça, eu acho que é um firma. deboche, né? É muito bom, é muito bom. Não vai dar para você. Então desiste. Todos os dias não vai dar, tá? Agora, por que você tá querendo que ele volte? Porque você, primeiro, né? Goza de um privilégio para chegar nessa firma. Opa. Então você ganhou o carro, você ganhou a gasolina, né? Você tem uma sala só para você. Né? Almoça ele no Japinha Você bacana. almoça no Japinha bacana, porque tu tem ou ganha bem, ou o teu VR é infinitamente maior do que o dos outros. Então, tipo, para você tá ótimo, né? E aí você gosta da lógica do comando-controle, que é a lógica que você foi treinado, que é, eu quero abrir a porta da minha sala e ver a minha máquina, né? Ver que estão ali. Vai ver, né? Eu quero ter a facilidade de ter você à minha disposição, que eu acho que é um caminho importante dentro do universo do trabalho. As pessoas achavam que elas ascendiam na carreira para ter pessoas à disposição. E quando elas compravam as horas de alguém, né? Quando eu te contratava, eu comprava a tua hora, eu comprava a tua disposição para mim. E essa disposição tem que ser bate-pronto. É abrir a porta e gritar, ô Patrícia, né? Venha cá. E o mundo mudou, né? Então acho isso. Agora, acho também que vai ficar difícil convencer esse chefe, aí eu tô falando para você, colaborador agora, que você não vai nenhum dia lá também. Tá? Então, a saída é a gente encontrar um meio do caminho, né? Porque tu não vai convencer a ele de que você vai fazer um trabalho completamente remoto. Acho pouquíssimo provável que isso aconteça dentro de grandes organizações. Por quê? Porque o que está faltando para a gente é a gente entender que home office não serve para tudo e presencial também não serve para tudo. Tem reuniões que é bom, né, você fazer no presencial. E tem reuniões que não precisam, podem ser resolvidas em 15 minutos. A boa reunião que poderia ter sido um e-mail. Isso, poderia ter sido um e-mail. E acho também que tem um aspecto também que as pessoas não podem deixar de lado, que boa parte do teu sucesso profissional está na capacidade de você mostrar como você transita pela cultura. Não é pelas entregas. Então é do jogo político. E fica muito difícil fazer jogo político. Né? É a House of Cards, querido, na real. Sim. Tu trabalha para entregar o projeto. Tu trabalha para dançar no House of Cards. É muito difícil entregar House of Cards Remoto, 100% remoto. com meeting começando e meeting terminando. Uhum. Então, é de cada um. Agora,
tá faltando meio do caminho na vida, né? Sim. O chefe, né, que não quer ficar em casa porque a mulher vai obrigar ele a fazer alguma coisa. Ou a mulher que não quer ficar em casa, porque é difícil mesmo. A demanda que a família coloca sobre ela dentro de casa, Total. né? Enorme. E aí, pro trabalho para ela é um alívio, sobretudo da identidade de mãe, né? Da identidade de mulher, ou da identidade de dona daquela casa. Então, é um alívio. Pode entender que tem outras formas de viver também. Né? E o cara que tá na firma tem que entender que o chefe também gosta de ver ele lá para acordar e falar, dei certo na carreira, veja quantas pessoas eu mando. Então, é o meio do caminho, né? É isso. É um pouquinho lá, um pouquinho cá. Vamos aí, né? Mais ponderação. Por isso que eu acho que é um pouquinho dos três. Adoro. Sofrendo. Acabou. Passou rápido, né? Não muito rápido. Me chama de novo que eu volto. Ó. Cara, quantas vezes você quiser, Ah, eu venho. A mais é sua, a casa é sua. Você pode ficar trabalhando de tarde aqui. Quem pro Rio, te dou a chave. Você fica aqui Eu sou teu escritório fã, no Rio. tu sabe, né? Ai, para, não Eu faz falo comigo. sempre isso pra você. E não tô falando aqui publicamente, não. Escrevo pra ela na DM. e falo, Ele manda. Ele manda. você é teu fã, tu é gênia, tu é muito boa. Gente, cara, muitíssimo obrigada. Eu amei. Eu que amei. Quero amei. muito mais vezes. Vamos. Casa é sua mesmo, tá? Tá bom. Se estiver no Qualquer Rio, dia. cara, preciso pousar aí. Tá. Chave sua. Tá bom, obrigado, muito obrigado. Gente, daqui a 15 dias tem outro ou não, que eu não sei se eu vou aguentar essa emoção. Mas é isso. Espero que vocês tenham adorado, como eu adorei. Muito, muito, muito. Muito obrigado, hein? Eu também. Beijo.